nossa palavra de Deus para Provérbios capítulo 26. Creio que eu nunca ouviu na minha juventude uma sermão sobre esta passagem, mas faz parte das sagradas letras e lembra o que o apóstolo Paulo falou ao Timóteo, que toda a escritura, todas as partes, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós devemos ser estudantes e conhecedores de tudo que nós podemos entender sobre a palavra de Deus. Até textos meio difícil de entender, textos que aparentemente são contraditórios, nós devemos entender e tentar entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Vamos então analisar este texto. Nós estamos vendo em Provérbios capítulo 26, versículos 1 até 12, parece que é um poema que está falando acerca do insensato. Esta palavra insensato ou tolo é usado quase em todos os versículos destes primeiros 12 versículos de capítulo 26 de Provérbios. Vamos ler então Provérbios capítulo 26, versículos 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos teu auxílio. Sabemos que sem o poder, teu Espírito Santo presente em nossas vidas, em nossas almas, nosso coração não vai ser instruído e nós não vamos ser transformados e nós não vamos te amar mais. Mas com tua presença tudo isso pode acontecer apesar da fraqueza do mensageiro. Então abençoa teu povo com tua palavra, por causa de Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Parece que é descrito aqui dois tipos de pessoas. É descrito ao longo do livro de Provérbios dois tipos de pessoas. O sábio, e o tolo. Aquele insensatez de um lado e aquele que tem sabedoria do outro lado. E ao longo de toda a palavra de Deus, nós temos estes dois tipos de pessoas. Só estes dois tipos de pessoas que existem no mundo. Na verdade, só tem dois tipos de pessoas. Um é o cumpridor da aliança. Então, antes de chegar neste texto, vamos entender rapidamente um pouquinho sobre estes dois tipos de pessoas. Deus é um Deus da aliança. Nós devemos estar bem aprofundado neste palavra, A aliança, nossa igreja tem esse nome, A Igreja Presbiteriana da Aliança. Deus é um Deus da aliança. Em Gênesis 17, e vocês não precisam correr para lá, porque eu vou ler rapidamente. Mas vocês conhecem bem essa passagem, onde é dito: estabelecerei a minha aliança entre mim e a ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então Deus tem um povo escolhido, uma família particular que é dele. E estes são aqueles que são, na verdade, em Cristo, os cumpridores da aliança. Nossos catecismos nos ensinam um pouquinho mais acerca desta pessoa. O Brete Catecismo, por exemplo, pergunta 12,
A pergunta é que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Como é que Deus criou e que providência ele colocou ali? Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida. Então o ser humano é um homem pactual. Com a condição de perfeita obediência. Lembra? Perfeita obediência era condição. Proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Em Gênesis capítulo 2, a aliança, este pacto da vida é descrito ali. Por exemplo, em capítulo 2, versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Parece que tem dois tipos de pessoas, então, depois da queda: aqueles que são mortos e aqueles que têm vida em Cristo. É uma outra maneira de descrever um tolo e alguém que tem a sabedoria de Deus. Mas no fim da análise, uma outra boa maneira de descrever as pessoas são aqueles que cumprem. Eles fazem parte do pacto de Deus. Eles estão naquela família, ou eles são violadores do pacto. E a verdade é, vocês conhecem bem, nós repetimos essa história quase sempre aqui. O homem falhou. Em Gênesis capítulo 3, nós analisamos aquela história da queda. E a Catecismo também ensina a gente sobre isso. Conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Eles foram criados num estado de paz, um estado de vida, em pacto, em relacionamento com Deus. Eles conservaram esta situação ali na origem? Esta é a pergunta. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. O que aconteceu com todos os filhos deles? Também nós temos essas respostas bíblicas. O que aconteceu com todo o gênero humano é que todos eles caíram em Adão. Aquela primeira transgressão de Adão, todos nós participamos, todo o ser humano. Romanos capítulo 5 também é outro texto clássico. Repete, e os catecismos estão baseando a teologia deles em passagens como este, e também claramente toda a palavra de Deus. Portanto, Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esta é a situação do ser humano. Ele está num estado de morte, espiritualmente falando. E o grande plano, a grande conjunção, né, da palavra de Deus, que são aquelas palavras: mas Deus, apesar desta queda, apesar do tolice do ser humano em cair nesta rebelião contra Deus, ainda Deus é um Deus de misericórdia. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a situação da igreja. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E o Catecismo fala acerca destas passagens e esta realidade. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Por alguma razão, graça não merecida chegou a uma família, a um povo, ao povo de Deus, por causa da graça dele. E este então é a aliança da graça. Nós temos visto a aliança das obras, o pacto das obras, que o homem violou e caiu num estado
de morte. Agora nós estamos analisando o pacto da graça. Então nós temos estes dois tipos de pessoas que existem na história do mundo. Aqueles que fazem parte do pacto da graça e aqueles que ainda estão naquele pacto das obras. Vivei perfeitamente diante do Senhor e certamente você vai herdar os céus. O grande problema é que eles são pecadores. Então eles não conseguem viver de acordo com a vontade de Deus. E eles estão na rebelião contra o Senhor. Cristo, nós entendemos, cumpre. Ele preencheu, ele resolveu, ele cumpriu os requisitos da aliança. Anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Cristo fez. E ele, então, é o único redentor dos eleitos de Deus. O único que pode salvar o ser humano. Por isso, João 15:5, nós aprendemos isso com estas passagens. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, voltando à nossa pergunta, quem é o cumpridor da aliança? Aqueles que estão em Cristo. Esses são os cumpridores da aliança. E estes homens e mulheres e crianças que estão em Cristo, eles raciocinam, eles pensam, então, de acordo e a partir de uma nova coração. Porque um novo coração foram dados a eles. Uma nova adoração, um fundamento da vida dele, o base e fundamento principal é este, que Deus é meu Deus. Ele é o Pai e Ele é nosso Salvador. Então, seus pensamentos, seus raciocínios são baseados naquele grande verdade, aquele verdade fundamental, eternal, que você em Cristo é um cumpridor da aliança. Você faz parte de Cristo. Isso é importante para nosso entendimento, creio. Isso tem implicações muito práticas em nossa vida. Teologia não é simplesmente para nós saber como chegar no céu, não é simplesmente para coisas eternais, mas também devem guiar nossa vida aqui na terra. Todos os pensamentos e as ações, todos os nossos pensamentos e nossas ações, a maneira que nós vivemos e escolhemos, ou são motivados por nossos compromissos centrais. No nível do seu coração, qual é o seu compromisso mais fundamental na sua vida? Isso depende que tipo de humano você é. Cumpridor da aliança ou fora da aliança. Um eleito de Deus, faz parte da família de Deus ou não. Nossos compromissos centrais, nossas crenças básicas guiam nossa vida. Isto a Bíblia chama do coração. Isso a Bíblia chama do coração. Nossos fundamentos absolutos, nossas crenças básicas, nossa visão central. Isto é o coração do ser humano. Por isso, o livro de Provérbios também explica para a gente, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é seu compromisso fundamental. E a partir deste compromisso fundamental,
todas as partes da sua vida. É ali que é a fonte da sua vida, suas escolhas, suas ações, seus desejos, aquilo que você fala, aquilo que você faz, é baseado neste coração. Agora, então este é o cumpridor da aliança. O transgressor da aliança seria outro tipo de ser humano. E nós lemos, então não vou ler, não vou repetir a passagem de Romanos capítulo 1. Nós já lemos isso hoje no culto. Trazendo à sua memória este transgressor da aliança. Quem ele é? Como é que a Bíblia identifica este transgressor da aliança, este outro tipo de ser humano? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles detêm a verdade pela injustiça. Eles têm um coração corrupto e por causa disto eles detêm a verdade pela injustiça. Eles se tornaram, estas pessoas, nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Isso é 21 de Romanos capítulo 1. A verdade é que ninguém pode servir dois senhores. Então, todo ser humano, ele também está seguindo um senhor. E este senhor ou é Deus ou é qualquer outra coisa. Geralmente, eu creio ele mesmo. Só tem essas duas opções na face da terra e ao longo da história da humanidade. O que aconteceu então com o ser humano é que ele acabou acreditando, crendo na mentira de Satanás ao invés do Criador. Gênesis 3, 1 a 7. E isso criou então no raça humana uma antítese, uma oposição. Dois lados, dois tipos de pensamentos que são assim, eles rebelam, eles estão numa constante briga, eles estão numa constante luta. Se você pergunta uma pessoa aqui na cidade, aqui no mundo, uma pessoa secular, o que é real, por exemplo, ele não vai responder de acordo com a palavra de Deus. O que é real? O universo é real. Mas ele não vai falar que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou os céus e a terra. Então, nesses aspectos mais básicos, o que é real, como você sabe de qualquer coisa, qual a maneira certa de viver, estas questões, moralidade e ética, nós temos um grande choque entre estes dois tipos de pessoas, o cumpridor da aliança e o transgressor da aliança. A Bíblia, em várias maneiras, ao longo da história bíblica, nós podemos ver estes dois tipos de pessoas interagindo e eles estão em conflito. Abel e Caim. Um mata o outro. Infelizmente, Noé é contra o mundo e o mundo é contra Noé. Isaac, filho da aliança, e Ismael, eles estão na luta. Jacó e Esaú. Muitas outras figuras e pessoas. Moisés, Faraó, Israel, Egito, Davi, Golias. Essa antítese, esses dois tipos de pessoas estão sendo expressos ao longo da história. E não é simplesmente personagens, mas metaforicamente. Você entendeu a palavra? Nós temos esta mesma realidade. A luz e as trevas. A verdade e a mentira. Ovelhas e bodes. Espírito, carne. Metáforas que estão
sendo exibido e usado para descrever duas realidades: o transgressor da aliança versus o guardião da aliança. Então, vamos ver, mais uma vez, vamos tentar então, finalmente, analisar Provérbios 26, versículos 4 e 5, com este pano de fundo mais amplo da palavra de Deus. Mais uma vez eu vou ler esses versículos para você. Provérbios 24, 6, versículos 4 a 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Talvez vocês tenham conversado com vizinhos ou pessoas na universidade ou pessoas no seu trabalho. Eu teve quando eu trabalhava lá nos Estados Unidos, ao lado de uma outra pessoa por 4 anos quase direto. Nós tínhamos assim conversas quase diariamente. Eu tentava obedecer este texto na maneira que eu conversava com ele, e às vezes isso gerava grandes brigas e até ira. Até um dia eu tinha certeza que ele queria pular aquele barreira que estava entre nós para me bater. E era um homem forte. Mas quando nós estamos lidando com os incrédulos, temos que entender que eles são aqueles que desprezam a verdadeira sabedoria. Provérbios 1:7, que é o passagem talvez fundamental de todo o livro do livro dos Provérbios, que diz assim, talvez seria bom voltar para lá para não... Apesar que ele é decorado entre todos nós, creio eu. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é reverência combinado com amor. Talvez num outro momento nós podemos explicar por que o temor do Senhor significa amor para com Ele e reverência para com Ele. Mas ao longo da história bíblica nós vamos entender o que significa o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezem a sabedoria e o ensino. Então, se você não tem o temor do Senhor na sua alma, a Bíblia está te descrevendo. Eles não têm temor de Deus diante dos seus olhos, os ímpios. Então são abandonados aos seus próprios raciocínios, pensamentos. Sua adoração controla seu pensamento e eles não adoram a Deus. Então algum aspecto da criação controla o raciocínio dos pedidos. Vamos ver se nós podemos entender um pouquinho melhor. Provérbios 26. Eu creio que nós temos aqui uma maneira bíblica de lidar com os opositores do Evangelho. Nós temos uma maneira aqui de conversar com os ímpios. E nós podemos começar por qualquer conversa. Qual é a sua posição sobre aborto? Qual é a sua posição sobre propriedade privada? Em qualquer assunto nós podemos entrar e tentar ajudar as pessoas a entender os princípios fundamentais da vida dele, para que ele pode aí perceber porque ele raciocina na maneira que ele pensa. Porque muitas vezes eles não sabem disso. Nós podemos ser amorosos em tentar descrever a razão atrás, baseando, assim, que faz base as razões porque eles escolhem a maneira que eles escolhem. Ele não te falou que eles vão gostar desta informação sempre. Mas é um dever e nós podemos, em amor, fazer isso com eles. Então vamos tentar obedecer Provérbios 26, 4
E 5, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia. Não respondas. Isso significa que nossas explicações, nossos fundamentos, nossas respostas, nossas palavras, eles são todas bíblicas. Assim, eles são baseados na palavra de Deus. Eles não são palavras tolas. Não respondas, diz a palavra, ao insensato segundo a sua estultícia. Você não quer ser igual a ele, então não usa o raciocínio dele. Não usa os fundamentos básicos dele e pensar igual a ele. Se você faz isso, você vai também se tornar um tolo. Os cristãos, nós devemos permanecer firme na revelação de Deus. Não respondes a ele de acordo com sua estultícia. Então, se não é para responder de acordo com a estultícia dele, você deve responder de acordo com a sabedoria de Deus. Você pode simplesmente explicar para ele: eu admito que eu amo Jesus Cristo, que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a minha sabedoria. Não nos envergonhamos do Evangelho. Podemos simplesmente declarar isso para Ele. Eu estou baseando minha vida, minhas decisões em cima deste fundamento. Eu estou explicando para você aonde eu estou descansando toda a minha vida, minhas escolhas e minhas decisões. Quer analisar? Meu fundamento absoluto é este aí. Não responde, então, ao insensato segundo a sua estultícia. Responde a ele. Fala com ele, conversa com seus vizinhos de acordo com a palavra de Deus. Nós não queremos ser como os transgressores da aliança em nossos raciocínios, em nossa maneira de falar, em nossos argumentos. Há uma antítese, né? Um choque nos princípios fundamentais entre a vida cristã e a vida secular, a vida sem Deus. Eles vão racionalizar diferentemente. Eles vão pensar diferentemente. Até os próprios fatos, né, científicos, né, antropologia, quem é o ser humano, a coluna geológica, sabe o que é isso? A coluna geológica, onde tem aqueles ossos dos animais ao longo da história. Pô, os fatos são iguais. Um homem incrédulo olha para aquilo e ele vai raciocinar. Os fatos são ali. Mas um coração insensato está interpretando aqueles dados. Ou um cristão vai chegar ali e ele vai interpretar os dados científicos de acordo com os princípios fundamentais. Ele vai raciocinar sobre criticismo bíblico. Eles vão analisar todos os textos que existem e eles vão ter as diferenças, eles vão dizer, tá vendo? A palavra de Deus não é verdadeira. E um cristão vai analisar aqueles mesmos dados e ele vai dizer, não. Isso demonstra a multiplicidade dos textos e agora nós temos que analisar para ver qual é a verdade da palavra de Deus. Então, nós vamos raciocinar diferentemente. Os fatos são iguais. Nós argumentamos, nós conversamos, nós falamos sobre a verdade a partir de um ponto de vista totalmente distinto e diferente do que o ímpio. Nós racionalizamos, nós pensamos de acordo com nossos compromissos de fé. Nós raciocinamos, nós escolhemos, nós agimos de acordo com nossa adoração,
nosso compromisso religioso. E por favor, entende que todo ser humano faz esta mesma coisa. Então, nós vamos dizer, nós amamos casamento. Nós amamos a família. Por quê? Porque a Bíblia descreve que estas são instituições muito importantes que Deus estabeleceu, essas instituições, e sexualidade é ali baseada na palavra de Deus. E muitas outras coisas. Nós vamos dizer que há uma causa pelas crianças nos ventres maternos. Isso é importante para nós. Baseado em nossas crenças fundamentais. Acreditamos que o indivíduo, a família, a igreja e o Estado são todos importantes. Eles devem permanecer dentro de suas diretrizes bíblicas. Eles não devem ultrapassar os limites. Então nós vamos raciocinar de acordo com a palavra de Deus. Não futurás. Tem implicações sobre a propriedade privada, por exemplo. Talvez, então, nessas épocas, na semana que vem, a grande eleição, né? Talvez tenhamos muitos desacordos políticos com os vizinhos. Mas lembre-se, que a maneira que aquela pessoa está pensando e raciocinando sobre essas perguntas variadas, se nós podíamos ajudar ele ir até o fim do pensamento dele, você vai ali ver uma visão sobre Deus, sobre o que é real, sobre como você sabe qualquer coisa e sobre a ética e moralidade, que é totalmente diferente do que o cumpridor da aliança. Por isso nós vamos pensar diferentemente, provavelmente, sobre aborto, quando nós estamos falando com um crédulo. Agora, lembre-se que quando nós estamos falando com o ímpio, aquele que não conhece Cristo, nós não estamos tentando argumentar para ser a pessoa mais inteligente, para mostrar para ele como ele é burro e ignorante. Nós queremos não simplesmente ganhar um argumento, mas nós queremos ganhar essa pessoa para Cristo. Então nós queremos obedecer Efésios capítulo 4, onde a Bíblia dá uma regra para a nossa conversa. Fala a verdade em amor, até quando nós estamos argumentando sobre as várias coisas da vida, baseado numa posição cristã. Seja humilde no mesmo momento. Seja humilde, reconhece que tem muitas pessoas inteligentes ali no mundo. Não lutamos meramente contra os homens, mas nós lutamos contra carne e sangue. Não lutamos meramente contra carne e sangue, mas contra os principados. Lembra também que seus argumentos não vão levar eles ao reino de Deus. Nossos argumentos não ganham almas. É Cristo que restaura, que redime. Então, amados, repetindo, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia. Fala de acordo com a palavra de Deus, simplesmente. Olha, eu não estou de acordo com o aborto, porque Deus criou o ser humano. E Ele falou, não matarás. Aí vai dando todas as explicações bíblicas. E eu amo a palavra de Deus porque eu amo Cristo. E esta é a minha base fundamental. Minha religião. Agora, próximo versículo parece contraditório. Quando você está falando com seus amigos que não conhecem Cristo, ao insensato responde segundo a sua estultícia. Parece contraditória. Então nós temos que entender o que a palavra de Deus está ensinando a gente fazer e como fazer isso na prática em nossas vidas. Mas argumenta com ele também de acordo com a posição dele. Seja tão amoroso que você vai pensar um pouquinho com ele.
E às vezes pensar é arduoso, né? Você vai ter que gastar talvez um tempo entendendo a posição dele. E você vai ter que entender a posição dele mais do que ele mesmo entende a posição. Porque a grande maioria deles são inconstantes. Eles não são consistentes com os pensamentos básicos deles. E você faz isso para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Versículo 4. Nós já temos estudado quem é este insensato, quem é este tolo. Lembra? É qualquer um que é fora de Cristo. Eles não têm o temor de Deus. Eles são adoradores da criação e não do Criador. Lembra-se, é importante isso, que todos os homens são adoradores. Não compre, não acredite neste argumento da neutralidade. Todo ser humano, ele é um adorador. E só tem duas opções. Ou eles vão servir e adorar o Criador ou a criatura. Agora, tem muitos adoradores da criação que são muito inteligentes. Eles têm PhDs, muitos deles. Então, não seja arrogante, vai com oração. Mas, no mesmo momento, não seja amedrontado. Fala com eles. Ajuda eles a ver a posição real da vida deles. Os homens neste mundo, né, os tolos, os insensatos, eles podem adorar várias coisas. Riqueza, todas aquelas coisas, né? A boa vida, poder, né? Eles podem adorar o governo, os governamentos, né? Um sistema. Ou eles podem adorar a liberdade individual. Tem várias coisas que o mundo pode adorar. E toda esta falsa adoração é idolatria. Então, a palavra de Deus diz para nós, ao insensato responde segundo a sua estultícia. O que isso significa? Fala com ele, conversa com ele segundo a sua estultícia. Nós não podemos assumir e aceitar e acreditar nos princípios fundamentais desta pessoa incrédula. Nós não podemos nos tornar incrédulos para responder a ele de acordo com o pensamento dele. Mas nós podemos raciocinar com ele de acordo com os princípios dele. Mais uma vez, lembra, isso é um pensamento muito forte que nós devemos ter, uma convicção, que não há um campo neutro em termos dos seres humanos. Todos são ou por Deus ou contra Ele. E o ser humano sempre irá tomar sua posição de tolice consigo. E nós não devemos fazer isso igual a Ele. Nós vamos ficar com a perspectiva bíblica, mas porque nós queremos conversar com ele e convencer ele do erro dele, nós vamos falar também com ele, de acordo com os raciocínios dele. E nós fazemos isso pelo amor àquele alma. Vamos mostrar para ele a escuridão do pensamento dele fora de Cristo. Responde ao insensato segundo a sua estultícia. Por exemplo, vamos fazer que isso se torne um pouquinho mais prática. Ele vai dizer, eu sou um humanista. Eu adoro, eu amo meu próximo. Eu amo o ser humano. Então, esta é sua base fundamental? Você adora o ser humano? Sim. Vamos pensar então. O que é o homem que evoluiu do nada e não está indo para lugar nenhum? No futuro, depois de morrer.
Crianças, vocês estão me entendendo? Ele vai morrer. Ele não sabe de onde ele veio. Ele é um acidente cósmico. Ele não sabe aonde ele veio. Ele emerge do lodo, do pó, por acaso. Ele é um germe crescido. É isso que os teólogos seculares vão explicar para nós. Quem é o ser humano é este. Ele está marchando naquela direção da morte eterna. Porém, o homem ainda é uma criatura de suprema dignidade. Nós vamos raciocinar com ele de acordo com os princípios dele. Aonde vem essa dignidade? Você não está afirmando que Deus não criou esse ser humano, ele veio de acaso. Ele está indo para a morte, ele é um germe crescido. Aonde tem esse valor, essa dignidade? Aonde vem esses direitos humanos? Que direitos um germe tem? Vamos raciocinar com ele de acordo com os princípios básicos dele. Mostre isso para ele. Meu amigo, você vive sua vida entre dois polos de insignificância. De acaso ao caos. Ele vem de nada. Ele vai para nenhum lugar. Sua origem é insignificante. Seu destino é insignificante. Porém, de alguma forma, entre sua origem e seu destino, você quer adquirir dignidade humana. De onde ele vai conseguir isto? De uma fé. Mostra isso para ele. Sua posição não é coerente. Você não tem uma base de lutar para direitos humanos. Mostra para ele a loucura do pensamento dele. Claro, faz isso com amor. Me parece que os ateus, os violadores do pacto, que são fiéis, assim, eles são honestos. Eles são realistas. Eles entendem, assim, a posição real da adoração dele. Eles entendem que eles não têm uma base e nem um fundamento para a vida humana. Os filósofos mais importantes, muitos deles, pelo menos, eram honestos o suficiente para admitir isso. Por exemplo, Sartre e Camus. Eles disseram que a existência humana é uma náusea não mitigada. Somos gêmeos. Toda nossa alegria, nossas festas, nosso amor não significa nada. Nosso filho, todo esse trabalho que o ser humano tem feito ao longo da história humana vai acabar em nada. Então, conclusão, miséria não mitigada. A vida sem a influência do cristianismo é um lugar escuro. E nós devemos ser capazes, em amor, de mostrar isso para as pessoas. Mostra para eles a tolice, ou insensatez, argumenta com eles de acordo com os princípios fundamentais deles. Sem Deus, meu amigo, sua posição é miserável. Não há esperança, não há bem ou mal, certo ou errado, verdade e beleza, em termos absolutos. Então, se não tem certo ou errado, como você vai argumentar qualquer posição? Eu não gosto de sua posição sobre aborto, por quê? Mas eles argumentam, eles não argumentam, eles são muito fortes na argumentação. Eles vão lutar nas ruas. Eles têm ideias, eles têm opiniões baseadas em nada.
Eu e Lia, como eu falei, estava na Europa hoje. Tão felizes, né? Com tantas vaidades. É muito belo lá. Lá no Milão, né? Todas aquelas artes, estilo, todo mundo veste bem. As mulheres mais simples têm um estilo. Realmente eles têm estilo. Comprei um terno lá, gostei do terno deles. Mas é tolice. Porque todo aquele estilo para uma vida que é passageiro, para agradar um homem que não tem nenhum valor. Ajuda ele a ser honesto com a posição real deles. Nós queremos fazer isso para ajudar eles a entender. Uma palavra que não é muito usada aqui, né? É uma palavra meio filosófica. Nós queremos que eles entendam a cosmovisão deles. Qual a visão do mundo, do cosmos que eles têm? Vamos raciocinar com eles naquele fundamento. Porque ali, a base ali é religioso. Você vai mostrar para eles a fé deles. Você vai mostrar para eles como ele não tem um fundamento por nada, nem para a vida humana, nem para a dignidade humana. Lá no Milão, nós visitamos aquele fábrica, Dolce & Gabbana. Vocês conhecem, né? É uma das lojas mais caras que existe aqui no Recife. Os artistas são inteligentes, muitos deles, né? Então nós entramos lá naquele loja, eles tinham um museu ali em cima. Mas você só podia entrar ali pelo convite. Então nós não podíamos entrar. Mas você podia ver nos livros que eles tinham exposto, a ideologia, as metas, o que eles querem fazer com o ser humano. Para nós aqui, ali nas lojas, nos comerciais, isso é tudo escondido. Mas a base de tudo aquilo é uma religião. E eles querem fazer que homem e mulher são iguais. E eles estão fazendo roupas para demonstrar isso. Eles têm uma base filosófica. Eles estão tentando ser consistente com aquilo. Amado, você hoje é um cumpridor da aliança? Ou você é um transgressor da aliança? Só tem essas duas opções. O Novo Testamento apresenta Jesus como o mediador do nosso relacionamento com Deus. A escolha do Evangelho, né? Aquele escolha, né? Você vai seguir a Deus, Deus da palavra, Jesus Cristo. Você vai basear a sua vida e suas decisões em cima daquele fundamento, ou você vai escolher qualquer outro Deus para te servir. A sabedoria bíblica, a sabedoria proverbial está clamando nos altos lugares ao mundo perdido. Eles estão dizendo, a sabedoria está clamando: não seja um tolice. Não seja um tolo. Não seja aquele transgressor da aliança. Mas vem para a fonte da sabedoria. Vem para Cristo. A sabedoria, os pregadores do Evangelho, mães e pais cristãs, eles estão clamando. Não focalizar em nada. Não deixe que Cristo seja retirado do centro de suas afeições, no nível do seu coração. Não seja um tolo, amado, e não permite que os tolos à sua volta, não permite que eles estejam confortáveis na sua tolice. Talvez você não pode converter a alma deles, você não tem o poder de converter a alma deles, mas você pode sim, com seu raciocínio bíblico, mostrar para eles a tolice da religião
deles. Expor isto em amor, para que eles possam ver claramente que eles não têm nada. Eles são sem roupas, sem esperança, sem salvação, sem verdade absoluta, sem certo ou errado. Eles estão confusos. Mostre isso para eles. Quem sabe que Deus vai usar isto para salvar o homem deles. É nossa responsabilidade como Igreja de Cristo para proclamar as verdades bíblicas ao mundo perdido que precisa do único mediador e salvador. Então, amados, essa é a palavra de Deus. Estes versículos parecem incoerentes, mas não são. Eles são maneira de conversar. Aqui é descrito por você uma maneira de raciocinar. Então, finalizando, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia. Prega o evangelho, baseia todos os seus argumentos na palavra de Deus. Não fala de acordo com a insensatez dele. Aí depois responde segundo a sua estultícia. Mostra para ele, de acordo com sua posição, esta é a realidade. E é muito triste. Tudo isso é na esperança que ele vem para Cristo. Vamos fechar em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela palavra de Deus. A salvação que nós temos em Cristo Jesus. Uma eternidade já resolvida por causa de Cristo. Um lar, uma habitação eterna, uma família. Um marido fiel que nunca vai falhar. Nós temos todas essas riquezas por causa do Evangelho, mas nós temos um mundo ao nosso volta que não te conhece. Eles acham que eles têm tudo para ter uma vida boa, uma vida tranquila. Ajuda-nos a ser obediente a esta passagem. Ajuda-nos a entender melhor esta passagem. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar esta passagem ao nosso dia a dia, para que mais pessoas possam te conhecer. Ou para mais pessoas, pelo menos, que eles possam ver a estultícia que está na vida deles sem Cristo. Nós queremos fazer isso, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.